Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia! Bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, hoje então nós vamos fazer a leitura e reflexão da lição 66 e quem vai conduzir vai ser a Rosa. Vamos lá, Rosa. Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos, que a gente possa se abrir coração e mente para receber essa lição, que é uma lição e tanto. Então vamos lá. Lição 66. A minha felicidade e a minha função são uma só. Certamente tens notado em todas as nossas últimas lições uma ênfase na conexão entre o cumprimento da tua função e a realização da felicidade. Isso acontece porque realmente não vês a conexão. E, no entanto, entre elas há mais do que apenas uma conexão. Elas são a mesma coisa. Suas formas são diferentes, mas o conteúdo é completamente uno. Então, vou repetir: suas formas são diferentes, mas o conteúdo é completamente uno. O ego batalha constantemente com o Espírito Santo sobre a questão fundamental do que é a tua função. Da mesma forma, ele batalha constantemente com o Espírito Santo acerca do que é a tua felicidade. Não é uma batalha a dois. O ego ataca e o Espírito Santo não responde. Ele sabe qual é a tua função. Ele sabe que ela é a tua felicidade. Hoje tentaremos ir além dessa batalha, totalmente sem significado, para chegar à verdade sobre a tua função. Não vamos nos engajar em argumentos sem sentido sobre o que ela é. Não vamos nos envolver inutilmente na definição da felicidade e em determinar os meios para realizá-la. Não vamos ser indulgentes para com o ego, escutando os seus ataques contra a verdade. Vamos nos contentar simplesmente por podermos descobrir o que é a verdade. Hoje, o nosso período de prática mais longo tem como seu propósito a tua aceitação do fato de que não só há uma conexão muito real entre a função que Deus te deu e a tua felicidade, mas que elas são de fato idênticas. Deus só te dá felicidade. Portanto, a função que ele te deu tem que ser felicidade, mesmo que pareça ser diferente. Os Ô, exercícios de hoje. Rosa, Oi. você espera só um minutinho que tocou a campainha aqui. Eu Ah, não quero perder essa leitura, tá, por favor. tá. Pessoal, um E eu segundinho. vou aproveitar e vou pegar uma xicrinha de café. Então vai.
Ok? Eu Ótimo. sinto de começar do 3, do parágrafo 3, Tá, obrigada. tá? Hoje tentaremos ir além dessa batalha totalmente sem significado para chegar à verdade sobre a tua função. Não vamos nos engajar em argumentos sem sentido sobre o que ela é. Não vamos nos envolver inutilmente na definição da felicidade e em determinar os meios para realizá-la. Não vamos ser indulgentes para com o ego, escutando seus ataques contra a verdade. Vamos nos contentar simplesmente por podermos descobrir o que é a verdade. Hoje, o nosso período de prática mais longo tem como seu propósito a tua aceitação do fato de que não só há uma conexão muito real entre a função que Deus te deu e a felicidade, mas que elas são de fato idênticas. Deus só te dá felicidade. Portanto, a função que ele te deu tem que ser felicidade, mesmo que pareça ser diferente. Os exercícios de hoje são uma tentativa de ir além dessas diferenças aparentes e reconhecer um conteúdo comum aí onde ele existe na verdade. Começa o período da prática de 10 a 15 minutos revisando esses pensamentos. Deus só me dá felicidade. Ele me deu a minha função. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. Tenta ver a lógica dessa sequência, mesmo que ainda não aceites a conclusão. A conclusão só poderia ser falsa se os 2 primeiros pensamentos estivessem errados. Vamos, então, pensar um pouco sobre as premissas enquanto estamos praticando. A primeira premissa é: Deus só te dá felicidade. Isso poderia ser falso, é claro, mas para que o fosse, seria preciso definir Deus como algo que ele não é. O amor não pode dar o mal e o que não é felicidade é mal. Deus não pode dar o que ele não tem e ele não pode ter aquilo que ele não é. A não ser que Deus te dê só felicidade, ele não pode deixar de ser mal. E é nessa definição de Deus que estás acreditando se não aceitas a primeira premissa. A segunda premissa é: Deus te deu a tua função. Já vimos que há só 2 partes na tua mente. Uma é dominada pelo ego e feita de ilusões. A outra é o lar do Espírito Santo, onde habita a verdade. Não há outros guias além desses entre os quais escolher, e não há outras consequências possíveis como resultado da tua escolha, senão o medo, que o ego sempre engendra, ou o amor, que o Espírito Santo sempre oferece para substituí-lo. Assim, é necessário que a tua função tenha sido estabelecida por Deus, através sido feita pelo ego, que tu fizeste para substituí-lo. Qual é a verdadeira? Se Deus não te deu a tua função, ela tem que ser dádiva do ego. E, porventura, o ego tem realmente dádivas para dar, sendo ele próprio uma ilusão e oferecendo apenas ilusões de dádivas? Pensa sobre isso durante o período de prática mais longo de hoje. Pensa também sobre as muitas formas que a ilusão
da tua função tem tomado na tua mente e sobre as muitas maneiras nas quais tentaste achar a salvação sob a orientação do ego. Tu a achaste? Foste feliz? Elas te trouxeram a paz? Precisamos de muita honestidade hoje. Lembra-te com equidade dos resultados e considera também se algum dia foi razoável esperar a felicidade a partir de qualquer coisa que o ego jamais propôs. No entanto, o ego é a única alternativa para a voz do Espírito Santo. Escutarás a loucura ou ouvirás a verdade. Procura fazer essa escolha ao pensar nas premissas sobre as quais se baseia a nossa conclusão. Nós podemos compartilhar essa conclusão e nenhuma outra, pois o próprio Deus a compartilha conosco. A ideia de hoje é mais um passo gigantesco na percepção do que é o mesmo como o mesmo e do que é diferente como diferente. De um lado estão todas as ilusões, do outro está toda a verdade. Hoje, procuremos reconhecer que só a verdade é verdadeira. Nos períodos de prática mais curtos, que hoje teriam o máximo proveito se fossem empreendidos 2 vezes por hora, sugerimos esta forma de aplicação. A minha felicidade e a minha função são uma só, porque ambas me foram dadas por Deus. Não levarás mais de 1 minuto, provavelmente menos, para repetir essas palavras lentamente e pensar um pouco sobre elas ao dizê-las. Uau, gente, que lição é essa? Vamos lá, então. Vamos passo a passo aí para a prática. Então, ele está sugerindo aqui 15 minutinhos. E nesses 15 minutos, a recomendação é de olhos fechados, quem puder. A gente vai revisar esses pensamentos. Então, Deus só me dá felicidade, Ele me deu a minha função e, portanto, a minha função tem que ser a felicidade. E Ele pede que a gente perceba como é que ele fala aqui nessas premissas, chegam, né? O que a gente pensa sobre quando a gente fala Deus só me deu felicidade? Porque ele fala que a gente pode achar que isso é falso, mas se a gente acreditar que isso é falso, Deus é algo que ele não é. E aí, ele me deu a minha função. Então, ele diz aqui que a gente tem 2 sistemas de pensamento, né? A mente associada ao ego, que é a ilusão, e a outra mente, que é do Espírito Santo. Então, ele pede para a gente ver todas as vezes que a gente achou que o ego poderia nos salvar, né? E aí ele pede para a gente fazer essa reflexão com muita honestidade. Então é isso que a gente vai fazer aqui. E é um passinho aí, né? Para a gente separar aí o falso a loucura, né? As ilusões da verdade. Então é isso, eu vou colocar 15 minutinhos, a gente vai repetir essas premissas e com honestidade ver o que vem na nossa mente, né, quando a gente pensa isso. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui 15 minutinhos. Deus só me dá felicidade. Ele me deu a minha função. Portanto, a minha função
tem que ser a felicidade.
a minha felicidade e a minha função são uma só. Obrigado, Rosa. De fato, essa lição é uma lição muito importante, né? Se a gente pudesse, daria para a gente ficar praticamente o dia todo aqui, né? Falando um pouco sobre ela e discutindo um pouco. Mas essa lição é um pouco diferente, né? Essa lição, Jesus, ele traz duas premissas para a gente poder concluir, né? Algo que ele está tentando nos ensinar, né? Então, ele usa aqui o que a gente chama de silogismo, né? Que é uma forma de raciocínio, vamos se dizer, né? Onde você traz duas premissas, né? Para concluir algo, né? Então, é isso que Jesus está tentando nos ensinar aqui. Então, só que antes da gente chegar nas duas premissas, vamos lembrar que Jesus está dizendo para a gente novamente, né? Que a nossa única função é a prática do perdão. Nós já falamos, acho que nós estamos falando isso praticamente todos os dias, né? Por quê? Porque a gente precisa reforçar isso mesmo, porque a gente esquece, né? E depois ele diz para a gente que a nossa felicidade e a nossa função são uma só, né? Ele nos lembra de que causa e efeito é a mesma coisa aqui no mundo, né? Então, Jesus fala de uma batalha, né? Que o ego batalha com o Espírito Santo, né? Porque o ego quer, de novo, nos convencer de que o mundo é real. O ego quer nos convencer que o nosso corpo é real e que nós somos esse ser, né, finito que a gente acha que a gente é, né? Então, só que é uma batalha de mão única, né? É uma batalha de via única. Por quê? Porque o Espírito Santo não batalha. O Espírito Santo não está nem, vamos falar um português claro, o Espírito Santo não está nem aí para o ego, né? Por quê? Né? Porque ele não reconhece a existência do ego, porque o ego foi uma fazeção nossa, para não usar a palavra criação, mas ele foi uma fazeção nossa. Então, o ego vai ficar brigando, argumentando, né? E o Espírito Santo, ele só vai rir. Por quê? Porque ele não reconhece que esse mundo é real e não reconhece nenhum argumento do nosso ego. E aí, então, não é uma batalha dois, como Jesus fala, né? O ego ataca o Espírito Santo e o Espírito Santo não responde. Ele sabe qual é a tua função. Ele sabe que ela é a tua felicidade. Ele sabe, o Espírito Santo sabe que a nossa função e a felicidade são uma só. E aí eu me lembro de uma passagem linda que tem no capítulo 5, né, onde Jesus diz assim para a gente: a voz do Espírito Santo não comanda, pois é incapaz de arrogância. Não exige, porque não busca o controle. Não vence, porque não ataca. Simplesmente lembra. É capaz de compelir devido apenas ao que ela te relembra. Traz à tua mente o outro caminho, permanecendo quieta, mesmo em meio ao tumulto que possa fazer. A voz por Deus é sempre quieta, porque fala de paz. A paz é mais forte do que a guerra, porque cura. Então, o Espírito Santo, né, o ego pode espernear, fazer o que ele quiser. O Espírito Santo não vai entrar nesse jogo do ego, né? Então, a paz, né, é uma consequência de nós escolhermos o Espírito Santo na nossa mente, né? Então, Jesus fala para a gente, no parágrafo 7, ele fala para a gente, né, ele fala para a gente que já vimos que há só duas partes na tua mente. Uma é dominada pelo ego e feita de ilusões. A outra é o lar,
do Espírito Santo, onde habita a verdade. Então, Jesus está nos lembrando de que nós temos esse poder de decisão entre escolher o ego e escolher o Espírito Santo, né? Se a gente continuar escolhendo o ego, a gente vai continuar, né, escolhendo enxergar o mundo, um mundo de pecado, culpa, medo, separação, morte. Se a gente escolher o Espírito Santo, né, a gente vai escolher um caminho de felicidade, um caminho de paz. Obviamente que não a felicidade do mundo, não, obviamente que não a felicidade do ego, porque a felicidade do ego é aquela felicidade de busques e não aches, né? Ou uma felicidade que não dura, porque nada aqui no mundo dura, né? A felicidade, de novo, do Espírito Santo é uma felicidade permanente, é uma felicidade que uma vez que a gente experimenta ela, a gente nunca mais vai esquecer, né? Então é isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos buscando essa felicidade, né? E aí, então, Jesus, então, usa essas duas premissas que são muito lindas, né? Na premissa, resumidamente, na premissa 1, né? Que é o parágrafo 6, Jesus fala que Deus só te dá felicidade. Isso poderia ser falso. Se a gente não acreditar nisso, né? A gente vai achar que isso é falso. Mas aí nós estamos falando que Deus não é amor, né? Então, se a gente não acreditar nisso, nós estamos falando que Deus é mal, né? E o Deus que nós estamos aprendendo agora, né, com o livro Curso em Milagres, ele é só amor. Ele não é um Deus dual, não é um Deus que dá e tira. O Deus do livro Curso em Milagres é um Deus que é só amor. Portanto, é um Deus que só nos dá felicidade, né? E depois ele vem com a premissa número 2, que é a segunda premissa. Deus te deu a tua função. De novo, ele fala sobre, né, o nosso poder de decisão, de escolhermos entre o ego e a ilusão, né? Entre o ego e o Espírito Santo, entre a ilusão e a verdade, né? Então, e depois, lindamente, ele vai conduzindo, né, a lição para o parágrafo 8, onde que ele diz para a gente, né, é necessário que a tua função tenha sido estabelecida por Deus através da sua voz, né? Ou que ela tenha sido feita pelo ego que tu fizeste para substituí-lo. De novo, Jesus está falando para a gente, quem fez o ego foi você. E se foi você que fez, é tua responsabilidade desfazer essa sua criação, entre aspas, né? Jesus, no capítulo 9, no parágrafo 9, diz para a gente, né, se a gente realmente, vamos ser honestos, vamos ser bem honestos, você realmente, né, é feliz com esse sistema de pensamento que você escolheu, né? Você realmente achou, né, a tua felicidade aqui no mundo? Então, tu achaste, foste feliz, elas te trouxeram paz. Precisamos de muita honestidade hoje, né? Então, vamos lembrar que a honestidade é uma das características dos professores de Deus. Jesus usa duas aqui, né? Ele usa a honestidade e ele usa a ausência de defesas também, de uma maneira implícita, ele usa a ausência de defesas. Então, é uma lição lindíssima, é uma lição muito profunda, com muito aprendizado, que vale a pena durante o dia nós lermos mais uma vez, que eu tenho certeza que toda vez que a gente lê essa lição, né, fichas cairão, vão vir insights para nós que realmente, né, vão deixar a gente de uma maneira assim, pensativo, com uma reflexão bastante interna sobre tudo isso que Jesus trouxe para a gente. Então, que a gente não esqueça da primeira premissa que ele trouxe para a gente. Deus só te dá felicidade. O amor não pode dar o mal.
E o que não é felicidade é mal. Deus não pode dar o que ele não tem, e ele não pode ter aquilo que ele não é. Nossa, obrigada, amor. Eu, nossa, eu só sinto que é só uma experiência mesmo, assim, sabe? Tem muita coisa, assim. É, eu sinto de trazer só duas coisinhas sobre essa honestidade, né? Que é o que experimentei aqui. E depois um trechinho que eu abri antes, eu nem tinha lido a lição, nada, e eu abri aleatório. E, nossa, enfim. Então, sobre a honestidade, eu sinto que a gente chega num ponto, né? Então, quando a gente. Eu sei que a gente acredita que algumas coisas aqui nos fazem feliz, né? Só se a gente vai fundo nelas, assim, ó, se a gente mergulha mesmo, honestamente, que não é só honestamente trazer o que te faz feliz. É mergulhar honestamente para ver se isso é mesmo assim. E me veio uma pergunta, assim, que até faz parte lá daquele. Do, da ferramenta de cura da Byron Katie, que é incrível. Que tem uma pergunta assim: você tem certeza absoluta disso? Absoluta. E eu senti muito esse convite, sabe, na prática, assim, trazendo, né? Se a gente for muito honesto, se você chegar lá no fundo, eu sei que vai ter muitas certezas nesse caminho para a gente chegar lá no fundo. E eu sinto que é essa a experiência que Jesus, pelo menos é o que eu senti aqui na prática. Ele caminhando gentilmente através dessas certezas, sabe? E aí eu cheguei num ponto de que não era mesmo, e graças a Deus que não é. Porque eu vi o tanto de esforço e sacrifício que tem nessa meta, sendo coisas aqui como a minha felicidade. O quão é desgastante e um esforço gigante manter isso. Então, nossa, foi uma experiência. E aí, eu até no meio da prática parei para ler um pouco a lição, uns pedaços lá, porque uau, né? Aí agora, enquanto o Lu tava falando, eu falei, e eu tinha aberto o livro no capítulo 15. Aberto aleatório antes de começar a live, e olha só o parágrafo. Como é uma resposta dele, assim, ó, ele tá muito junto. Realmente, a gente não tá sozinho. E assim, e que delícia poder percorrer esse oceano aí no barquinho com ele, né? É a seção 3 do capítulo 15, parágrafo 3. Há uma profunda responsabilidade que deves a ti mesmo e que deves aprender a lembrar todo o tempo.
Porque aqui antes ele está falando sobre a nossa função, mas olha só. Então, há uma profunda responsabilidade que deves a ti mesmo e que deves aprender a lembrar todo o tempo. Inicialmente, a lição pode parecer dura, mas aprenderás a amá-la quando reconheceres que é verdadeira e não é senão um tributo ao teu poder. E assim, para mim, o que chega aqui sobre isso, a lição parecer dura, não é sobre ser dura. Assim, eu identifico, é muito diferente. É um estado muito diferente na mente. Nossa, Jesus, que resposta aqui agora para mim. Para mim não, né? Para a mente. Para todos nós. Aí ele fala assim, nossa, me emociona mesmo, porque é muito alegre, sabe? Meu Deus. Meu Deus. Inicialmente, a lição pode parecer dura, mas aprenderás a amá-la quando reconheceres que é verdadeira. E não é senão um tributo ao teu poder. Tu, que buscaste e achaste a pequenez, lembra-te disto. Dois pontos. Toda decisão que tomas brotas só do que pensas que és e representa o valor que dás a ti mesmo. Acredita que o pequeno pode contentar-te e, por estares te limitando, não te satisfarás. Pois a tua função não é pequena. E só achando-a e cumprindo-a podes escapar da pequenez. Então é isso que tem aqui. Aí depois ele continua, ó. Não há dúvida acerca de qual é a tua função, pois o Espírito Santo sabe qual é. Nossa, a sessão é pequenez versus magnitude. Então, assim, nossa. Então, por mais que pareça duro compreender, confuso, diferente, se a gente tem por base nessa prática de hoje, onde Jesus está pedindo para a gente ser honesto naquilo que nos faz feliz e do que a gente acha sobre o que Deus é. Essa conclusão aí, essa conclusão vai tornar esse caminho. Vai ser essa conclusão que vai nos acompanhar e nos impulsionar e nos motivar para continuar firmes. É chegar mesmo no ponto.
atravessar com ele todas as nossas certezas, para a gente poder realmente experimentar que não há mesmo nada aqui que possa nos fazer feliz. Com toda gentileza, sabe? É isso que tem aqui. Seguimos. Sinto que isso que vocês trouxeram é muito importante, esse reconhecimento mesmo de que não se é feliz, né? De que não há mesmo felicidade. Que a Paty trouxe agora sobre olhar e reconhecer isso. Definitivamente, aqui, como o Lu sempre fala, né? Claro que eu tô trazendo a minha percepção. E confio em tudo que a gente parece trazer aqui, né? Eu sinto que esse curso não é para quem acredita que é feliz. Definitivamente. Se você acredita que é feliz e experimenta essa felicidade ininterrupta, eterna, perene, perfeita, que não muda com as estações, as notícias, os eventos, as circunstâncias. Não vai fazer sentido, né? Esse caminho é para quem percebeu que algo errado não está certo, algo certo não está errado. Porque a gente, inclusive, está aqui, né, compartilhando, não porque a gente é perfeitamente feliz, ou porque a gente pratica o perdão 24 horas, é lembrado o tempo inteiro, ou porque a gente não tem pensamentos equivocados, ou porque a gente não tem pensamentos de morte e assassinato a cada instante. Então, é só porque há uma miséria sendo reconhecida, né? E não importa o sonho mais lindo que você possa sonhar, com as oportunidades e experiências mais incríveis que você possa ter. E tudo que você acha que pode te trazer felicidade aqui agora, nesse momento, provavelmente já passou pela sua mente. Tudo que seria importante, né? E ainda que você tenha o mundo inteiro à sua disposição, e isso eu tô falando pra mim, ainda é miséria.
como Jesus diz, né? Nenhum sonho é digno do Filho de Deus. É pouco, não é nada. E aí, quando a gente olha a partir desse lugar, a gente olha para a verdadeira escassez. Que a realidade é a verdadeira abundância. Então, realmente não importa. E algo que o Lu trouxe no começo da fala dele, que ficou grudado igual um post-it aqui, né? Como se alguém pegasse um post-it e colasse aqui. Não é por acaso, não é mesmo? Então, quando ele diz que o Espírito Santo não está nem aí, né? Isso é muito importante, porque o ego, ele sente isso. Por que a gente se sente rejeitado? É isso que a gente está experimentando. O que é a rejeição? Quem é que está se sentindo rejeitado? É o ego. Porque ele sabe que o Espírito Santo não está nem aí. E ele interpreta isso como uma rejeição. Tem algo me rejeitando. Porque ele interpreta tudo dessa maneira. Então, a sensação de rejeição é porque eu estou buscando uma aprovação que eu não vou receber. Uma validação de um estado mental que eu não vou receber do Espírito Santo. E aí eu experimento como rejeição. Então, enquanto a gente está no sistema de pensamento do ego, escolhendo não ser feliz, né? Como ele disse ontem, eu estou em estado constante de rejeição. Eu estou experimentando rejeição a cada instante. Não é só quando a Paty parece fazer alguma coisa e eu me sinto rejeitado, ou quando eu recebo uma ligação que parece... Ou quando eu recebo um não de alguém. Não. Eu experimento a rejeição no momento em que eu escolho o sistema de pensamento do ego, porque eu sei que o Espírito Santo, que algo não está validando aqui. Então, isso, amplia a nossa percepção, né? Sobre... Nossa, e olha o que chegou aqui assim, ó. Porque é um estado de não julgamento. O estado de não julgamento, ele não valida nada. Ele nem vê. Isso, Uau. E por isso que a gente tem medo de desaparecer. Porque ele nem é visto. Não tem nem como o Espírito Santo ter qualquer tipo de reação, digamos. Porque ele nem vê o que não é real. O ego não existe. E essa é a verdadeira empatia de Jesus, né? Tem um trecho aqui que eu sinto de trazer que é avassalador, assim, de libertador. Deixa eu só... Eu quero encontrar aqui, porque eu sinto que é isso que o Lu trouxe foi, meu Deus. É o famoso amar-te e honrar-te, sabe? Que tá no livro. Que ele diz, eu não parece que o Kindle tá meio travado aqui, mas ele diz: eu vou amar-te e honrar-te. Isso é, gente, vamos fechar aqui. Que agora chegou um download aqui. Isso é Jesus falando pra gente. Ai, mas eu não escuto Jesus. Ai, mas é a minha mente. Ah, mas o Espírito Santo. Aqui, ó, Jesus falando. Né? Então, isso é Jesus falando. Eu vou amar-te e honrar-te. E manter completo respeito por aquilo que tens feito. Olha que
nem sei que palavra colocar. Ele sabe que é falso, ele sabe tudo, que não existe, que é um sonho, mas eu vou amar-te e honrar-te e manter completo respeito por aquilo que tens feito. Mas não vou apoiar-te, a não ser que sejas verdadeiro. Isso para o ego é pura rejeição. E muitas vezes a gente quer que ele apoie. Eu vou por aqui, eu vou por aqui. Eu faço isso, eu não faço isso. Qual que é aqui o mais certo, Jesus? O que é? Isso aqui aumenta o meu valor? Isso aqui vai... Esse café que eu tô tomando aumenta o meu valor ou diminui o meu valor? Eu tomo ele com leite ou sem leite? Eu tomo café ou eu tomo chá? Qual que é aqui o mais útil? O mais certo, na verdade? Um exemplo, né? A gente quer o apoio. Apoie as minhas ilusões. Por favor, apoie as minhas ilusões. Não vai acontecer. E aí é importante a gente olhar para esse não, que parece ser um não. Porque o não para a ilusão é sempre o sim para a nossa realidade. Não é confortável olhar para o não, que parece ser o não de Jesus. O que você sente é importante. E eu sinto que isso faz parte do nosso relacionamento com ele. O ódio, a raiva, o desespero, a revolta que vem, porque eu enquanto ego, quero ser apoiado. Só que Jesus sabe que uma vez que ele apoie o que não existe passa a ter uma realidade que não é possível de ser revertida. Se ele confirma o pecado, se eu, enquanto ser, se Deus fala, não, o pecado é real, não tem como desfazer, porque tudo que Deus cria é eterno. Né? Então, nossa, eu nem sei porque que me veio isso agora, é pra mim mesmo, na verdade. Já veio aqui a resposta. Porque ontem me veio novamente essa pergunta que eu estendo aqui. Você tá esperando o quê? O que você tá esperando? Que ele te diga o quê? Exatamente. O que você realmente quer que ele te diga? Não há o que esperar dele, de Jesus, de Deus. Não há nada o que esperar, tá tudo dito, tá tudo dado e recebido. A nossa parte é só realmente tirar essas barreiras. Como o Lu, parece ser o Lu fala, né? Também tem outro post-it grudado aqui, que é: a voz de Deus fala comigo durante o dia. Todo dia fala, é fato. Você ouve, eu escuto, aí é outros 500, como diz. Mas não há o que esperar, sabe? Nossa, isso está muito forte aqui. Eu quero mesmo confirmar isso dentro de mim, porque é libertador. Não há o que esperar de Jesus. Não há nada que não foi dito, que vai ser dito daqui a 5, 10, 15 anos, 20, ou quando eu aprender as 365 lições. Tá tudo dito. Jesus disse tudo. Agora. É a minha parte de remover os ruídos,
sabe? Remover o que não é. Olha isso com honestidade e falar: que raiva de você. A gente sente raiva dele porque ele não apoia e não vai, graças a Deus. Mas tem raiva. O ego fica muito furioso, muito. E vamos olhar para essa fúria com Jesus, ó, tete a tete, como diz. Aqui, ó, eu e ele, ser muito honesto. É libertador, gente. Nossa, honestidade realmente é libertador. Nossa, vamos junto. Eu sinto de sair dessa live, porque parece que eu tenho que atender uma pessoa que acabou de chegar aqui. Então eu acho que vocês vão encerrar e eu não vou. Tava até travando, né? A imagem e a voz da Pri. É isso, nossa, que perfeição. Obrigada. Nossa, Nossa, recebemos, recebemos e muito tudo que ela trouxe também. Uau. é isso aí. É um pacote completo. É um combo. Né? Nossa. Obrigada, amores. Nossa, obrigada. Vocês todos. Obrigada, Lu, Rosa, Pri. Nossa, obrigada, Jesus, né? Assim, Hum. esse sistema corrigido, meu Deus. Tamo junto. Obrigada. Vamos juntos. É isso, nossa, que lindo, né? Exatamente o que a Pri trouxe, né? No parágrafo 3, Jesus fala pra gente: não vamos ser indulgentes para com o ego, escutando seus ataques contra a verdade. É exatamente o que a Pri trouxe. Uhum, Não vamos ser tolerantes, não vamos ser transigentes. É isso que Jesus fala pra gente. Porque uhum. é tudo ilusão. Não caia na ladainha dele. Não caia. E é isso, que a gente possa, durante todo o dia, se lembrar da lição de hoje. E se a gente não se lembrar, não vamos nos sentir culpados. Porque é isso que Jesus está querendo tirar de nós, querendo desfazer a nossa culpa. Né? Vamos lembrar sempre que a gente pode, durante o dia, contar com Ele. Né? Que ele vai nos lembrar que a nossa função e a felicidade são uma só. Né? Que a gente consiga, né? O quanto a gente conseguir se lembrar dele durante o dia, a gente vai se lembrar da lição de hoje. Sem culpa. É isso. Tamo É junto. isso. Obrigado, Rosa. Obrigado, Obrigada. amorzinho. Nos vemos às 18 horas com a Rosa e todo o time da prática. É isso. Obrigada, amores. Obrigada. Obrigada a todos que Beijo. Um bom Beijo. sábado puderam a e estão todos. aí. Tchau, tchau.